Olá, muito boa tarde para você. O NT Sul deste feriado, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, está começando aqui na telinha da Rede Novo Tempo. E nesse dia especial, o NT Sul segue sendo a sua companhia e traz para você as principais notícias. Nessa edição, a gente fala sobre tratamento do autismo. O uso de medicamentos à base de canabidiol melhora a qualidade de vida de quem sofre do transtorno. Vamos conhecer o Pretos que Voam. O projeto oferece bolsas no curso de comissário de voo para negros da periferia. Indígenas cultivam e preservam araucárias. Espécie em extinção traz benefícios para a saúde. Coelho não é brinquedo de Páscoa. No quadro Vida Animal, Edson Salomão faz apelo para que ninguém presenteie crianças com o bichinho. A Páscoa está chegando. Se você está pensando em presentear alguém com um coelho, muito cuidado. Na entrevista de hoje, Gabriel Hag bate um papo com a patrona do mês Farroupilha, Maria Luísa Benites. E além das notícias, a gente também vai mostrar aqui a sua mensagem, a sua opinião. Tem uma reclamação, tem um recado, uma boa notícia? Mande aí uma foto, mande o seu vídeo para a gente mostrar aqui na telinha da Novo Tempo. Envie para o nosso WhatsApp. O WhatsApp do NT Sul é o 51997697129. Ou então, comente nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou no nosso canal do YouTube. E fique de olho na telinha, porque o NT Sul já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre tratamento do autismo. Muitos pacientes usam neurobloqueadores para diminuir o excesso de estímulos, mas eles têm efeitos colaterais. E para tentar diminuir esses efeitos indesejados e melhorar a qualidade de vida dos autistas, muitos médicos estão utilizando medicamentos à base de canabidiol. Carinho de mãe que transmite cuidado e dedicação. Desde que recebeu o diagnóstico de autismo do filho Teodoro, a Roberta acompanha os estudos publicados sobre tratamentos. Foi assim que soube dos benefícios do canabidiol, o óleo retirado da cannabis, planta conhecida popularmente como maconha. Quando a Anvisa liberou o uso para fins medicinais, comemorou. Decidiu, em conjunto com a neuropediatra, testar os efeitos no filho. 2, 3 e... 5 gotinhas de dia, 5 de noite e uma grande diferença. O Teodoro começou a tomar o óleo em novembro do ano passado e já apresentou melhora em vários aspectos. Se tornou uma criança mais feliz. Eu noto que quando uma certa idade o Teodoro meio que começou a entender que ele é diferente dos outros, que ele não fala. Então ele foi se fechando, assim, ele foi ficando uma criança mais introspectiva, assim, até com menos vontade de brincar com os outros. E quando ele começou com o canabidiol, ele voltou a ser aquela criança alegre, sabe assim, de buscar os outros, está sempre rindo, vai num parquinho, quer interagir. A parte da interação melhorou muito, melhorou bastante também a questão da comunicação, a fala começou a vir um pouquinho, e bastante essa questão do não ficar tanto na estereotipia, no toque, de querer se ficar repetindo as coisas, ele ficou mais, parece que ele ficou mais tranquilo, assim, sabe? A liberação do canabidiol para tratamento do autismo ainda é recente, mas os óleos já podem ser encontrados nas farmácias. Estudos científicos comprovam os benefícios. Existem vários estudos de canabidiol no autismo. Na verdade, os estudos começaram com epilepsia e depois foram se estendendo, até porque muitos pacientes com epilepsia também têm autismo. E tem vários estudos grandes em andamento. O que a gente tem até agora comprovado é que existe uma melhora, sim, na comunicação e na socialização, especialmente. Existem 2 tipos de óleos, com ou sem THC. Os que possuem a substância são considerados mais fortes. O SUS já fornece o canabidiol para pacientes com epilepsia grave. A neuropediatra Marta Rembe considera o óleo uma alternativa mais branda a determinados medicamentos. A gente sempre tenta trabalhar da forma menos agressiva possível na criança, então terapias em primeiro lugar, em segundo lugar a gente tenta organizar a questão da alimentação e reposições nutricionais, e daí quando os pais pedem ou a gente vê que tem alguma indicação de medicamento, eu tento
entrar com óleo, porque a gente sabe que o transporte hepático e o malefício no corpo é muito menor do que das outras medicações. E daí, obviamente, que se não respondem, a gente passa para outras opções. Para o Teodoro, tem dado super certo. Ele está mais calmo e assim consegue estar mais presente na escola e interagir. Para a Roberta, o uso medicinal da cannabis precisa ser desmistificado. Eu acho que as pessoas têm mais medo, né? Medo de usar uma coisa, até por causa que vem quando tu fala em canabidiol, a pessoa pensa na maconha, né? E tem também organizações mais complicadas, que são vendas feitas não com autorização da Anvisa. Então, quando tu fala que a criança usa canabidiol, acho que as pessoas imaginam isso, né? Que tu está dando algo ilegal para a criança. E não é, né? Tudo aprovado pela Anvisa. É uma medicação hoje já comprovada. E a gente vai conhecer agora o projeto Pretos que Voam. O trabalho voltado para negros da periferia oferece bolsas no curso de comissário de voo. Voar sempre foi um sonho. Quando eu era criança, eu era admiradora do céu e ficava imaginando o que tinha atrás do Morro das Antenas, né? Onde eu moro ainda, no bairro Partenon. Ficava imaginando o que será que tinha lá. E sempre admirei o céu. Quando eu viajei pela primeira vez, já na adolescência, eu entendi e descobri que eu poderia trabalhar ali. Então, aquilo se tornou um objetivo de vida. A Kênia batalhou para se tornar comissária de voo e sentiu que era uma missão ajudar mais pessoas a chegar lá. Se uniu a colegas e juntos fundaram o Quilombo Aéreo, um centro de formação em aviação civil. Para negros de periferia terem oportunidade de estudar, eles criaram o Pretos que Voam, um projeto social que oferece bolsas no curso de comissário de voo. A luta é para dar oportunidade a quem não tem e assim enfrentar o racismo dentro desse ambiente elitizado. É um ambiente onde nós somos aproximadamente 5 a 7% de pessoas pretas atuando enquanto comissários de voo. Se nós formos falar dos pilotos, nós temos apenas 2% de pilotos negros na aviação brasileira e nenhuma mulher negra é piloto de avião no Brasil. Então, são dados alarmantes e nós entendemos que é necessário ações pontuais para que isso mude, né? As empresas aéreas e algumas empresas do setor já estão começando um trabalho com foco em diversidade, com foco em equidade racial, com foco em equidade de gênero, mas é necessário que diversas ações sejam feitas para que a gente possa mudar esse cenário. A primeira turma já se formou. Nela estava a Brenda, que nunca tinha imaginado uma carreira como comissária de voo. Nunca nem passou pela minha cabeça viajar de avião, porque para mim era muito distante. Principalmente porque eu tinha acabado de me formar, tinha um bebê pequeno, estava procurando emprego. Então, para mim, o que eu ia ter que fazer? Trabalhar no mercado, que é o que a gente faz depois que vira mãe, segundo a sociedade, né? Quando tu é preta, mãe na adolescência, mora ali na Cruzeiro, que é de onde eu vim, é a tua única alternativa. A primeira viagem da sua vida foi durante o curso para São Paulo. E aí veio a paixão por voar. A gente chegar no aeroporto assim, a gente se vê todos de uniforme e a gente se olhava e dizia, cara, a gente tá aqui. Na hora de entrar no avião, aquele medo e quando ele tava subindo, mas era um medo e ao mesmo tempo a curiosidade da gente ficar com a cabecinha assim na janela para ver o que tava acontecendo. É muito legal e é muito bom, a sensação é muito boa de, eu nunca pensei e hoje eu tô aqui. Para que mais pessoas possam realizar esse sonho, uma campanha está arrecadando recursos para a segunda turma do projeto. Dessa vez será ampliado para outras regiões do Brasil no formato EAD. A ideia é incluir mais bolsistas. Para contribuir, é só entrar no site benfeitoria.com/projeto/pretos que voam. Esse é um passo para garantir maior diversidade na aviação. Mas para o futuro, os planos são muitos. Pretendemos, sim, formar pilotos e a diferença entre formar um piloto preto da periferia e formar uma pessoa qualquer de outras etnias é o investimento financeiro. Então fica aqui o nosso apelo, né, para que as pessoas não só nos apoiem, mas para que as organizações entendam que elas precisam abrir as portas. Não nos falta capacidade, só nos falta oportunidade mesmo.
Excelente projeto, né? Gente, domingo é a Páscoa. Nesse dia, muitas pessoas acabam presenteando as crianças com coelhinhos. Mas isso não é legal. Um bichinho de estimação, bonitinho para ter em casa, pode até ser, né? Até ali. Quem explica o motivo para a gente é o veterinário Edson Salomão, no quadro Vida Animal. Os enfeites que predominam as vitrinas, as revistas, os jornais, a televisão, nessa época do ano, é o coelhinho, né? O símbolo da Páscoa. O coelho é um animal muito fofinho, muito bonito, as crianças adoram o coelho, né? Os pais, na ânsia de agradar e proporcionar aquela alegria e atender o pedido das crianças, muitos são tentados ao passar numa loja que vende animais, se deparar com uma ninhada de coelhos branquinhos, bonitos, de várias cores, muitos até enfeitados, e diz, pá, é o presente ideal para o meu filho. Com certeza a criança vai adorar. É um bichinho muito lindo, os adultos gostam também, só que tem que ter um cuidado porque esses animaizinhos são muito sensíveis. A vida média de um coelho varia de 6 a 8 anos e a pessoa tem que estar preparada para saber as consequências, que vai ter muito trabalho, não pode viver confinado numa gaiola, não é o ideal. O ideal é que ele tenha uma gaiola para se abrigar e ele tenha um jardim, por exemplo, para durante o dia, um local, um pátio, que ele possa caminhar, se exercitar, fazer tocas, porque ele é muito perseguido por predadores. Então, o coelho ele faz uma toca já para se esconder dos predadores. E é um animal muito sensível. Um filhotinho de coelho, se deixar cair, se uma criança deixar cair, mesmo de uma altura baixa, pode ocasionar fraturas bem severas. Então, para presentear esses animais, eles requerem já que a criança tenha noção de cuidado, que aquilo ali é um ser vivo. Então não é a idade ideal, não é presentear animais vivos para crianças muito novas, né? Porque elas não sabem, tiram no chão e pode machucar os bichinhos. Então o coelho requer um abrigo, requer um pátio para se exercitar, ração especial, cuidados com a sua saúde, né? Gastos com o médico veterinário, a alimentação tem que ter verduras, tem que ter ração, frutas. Então, não é assim uma coisa que tu coloque ali numa gaiolinha, que tu brinque um pouquinho e depois esqueça. É um ser vivo que tem que ser respeitado e que tem que ser muito bem cuidado. Além de responsabilidade, posse responsável. O coelho faz cocô, ele tem uma urina forte, o pessoal usa maravalha especial, são maravalhas que já vêm embaladas e esterilizadas, né, para não dar alergia, problema de pele, e aquilo tem que ser trocado periodicamente. Então requer muita higiene, né, nesses animaizinhos. Além do que, eles não são roedores, mas eles têm uns dentes que desgastam. Na classificação não são roedores, mas eles passam o tempo todo roendo as coisas. Então se tiver um jardim, ele vai começar a destruir o pé da roseira. Então tem uma série de problemas que as pessoas têm que, antes de se decidir, é isso que eu quero, não custa procurar o médico veterinário de sua confiança para que ele explique como se cria um coelho e a pessoa ter noção do que é integrar na família um novo animalzinho que traz muita alegria, principalmente no início, quando é pequenininho, depois já começa a dar alguns problemas. Então, ela tem que buscar a orientação de um profissional para que não se arrependa. Mas o principal de tudo na Páscoa, que passa muitas vezes quase desapercebido, é o que é a Páscoa, o fundamento da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, né? Isso é o principal, que as pessoas nessa época do ano, na Páscoa, que façam orações com a família
E lembre-se que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Até a próxima. O Lions Clube Cachoeira do Sul realizou essa semana entregas dos ovinhos de Páscoa do projeto Páscoa Solidária. Foram higienizadas, pintadas, preenchidas com balas de goma e carrapinha e embaladas 2.100 casquinhas, atingindo 700 crianças. Cada uma recebeu um saquinho com 3 ovinhos. O Lions Clube agradeceu aos apoiadores da ação. E o nosso assunto agora é educação. A UBRA de Cachoeira do Sul está com novos cursos na área de licenciatura na modalidade semipresencial. Existe ainda a opção de segunda licenciatura, também com bolsas de estudo e possibilidade de trabalhos que beneficiam a comunidade. A Universidade Luterana do Brasil, UBRA, por meio do campus Cachoeira do Sul, está com novas opções de cursos de graduação, principalmente na modalidade de licenciatura em todas as áreas. E a novidade fica por conta da segunda licenciatura, que é um curso mais rápido para quem já tem uma primeira formação na área. Nesse semestre, então, nós tivemos no EAD da UBRA, de todos os polos e campos, o ingresso por segunda licenciatura. Isso facilita muito o profissional que atua dando aula e, digamos, o profissional de português que quer fazer uma segunda licenciatura em letras, ou matemática, ou geografia, né, para aumentar, então, o seu campo de atuação. Essa licenciatura tem a duração de 1 ano, 912 horas, e serve para o profissional participar em qualquer concurso público, tanto municipal quanto estadual, né, o que aumenta, então, o leque de atuação dele. E a universidade oferta uma variedade em linha de bolsas de estudo e financiamentos, visando facilitar o ingresso da comunidade nos cursos superiores. Sim, sempre facilitado. Especificamente na segunda licenciatura, o aluno tem uma forma de ingresso específico, tá? Quando ele entra no site ubra.br/vestibular, ele escolhe a segunda licenciatura para poder se inscrever. Ele vai anexar alguns documentos, cópia de CPF, RG, cópia do diploma dele, e já ingressa com 30% de desconto até o final do curso, né? Nós temos também ingresso por vestibular e o ingresso com a nota do Enem. O vestibular, o aluno faz uma redação e a nota do Enem, ele apresenta, então, o comprovante com as notas que ele adquiriu. Essas duas formas de ingresso já possibilita a ele 40% de desconto até o final do curso. O aluno que vem por transferência ou segunda graduação, ele recebe 80% de desconto no primeiro semestre e 30% de desconto até o final do curso. E a UBRA oferta para seus cursos muitas ações de práticas na comunidade, com possibilidade de trabalhos que beneficiam o público. A modalidade de segunda licenciatura, que é a novidade oferecida pelo campus Cachoeira do Sul aqui da UBRA, tem acesso facilitado e oportunidade de desconto nos pagamentos e oferta ainda uma vivência ao lado da comunidade. Os alunos que entram nas nossas licenciaturas ou em cursos híbridos, né, eles fazem a parte prática do curso. Então, algumas licenciaturas têm até 4 estágios para cumprir em escolas municipais e escolas estaduais. A UBRA tem vínculo com todas as escolas estaduais e também com as escolas municipais. Então, o aluno faz o contato com a escola, entrega a documentação, encaminha diretamente para a sua coordenação com as devidas assinaturas e pode cumprir, então, o seu estágio obrigatório. É muito importante que a universidade tenha esse vínculo com a comunidade, porque a comunidade precisa desses serviços da UBRA e a UBRA precisa da comunidade, né, para existir. E o Veleci, que é aluno da universidade, comenta sobre a importância dessas práticas que envolvem o estudo, aprendizado e mercado de trabalho. Então, as duas áreas eu trabalho na parte administrativa e o curso ele me dá todo esse suporte para mim poder vivenciar a parte teórica e a parte prática do dia a dia. A UBRA hoje ela facilita muito para os alunos, né? Porque o que a UBRA tem a visão hoje é que o aluno ele tem que ter a parte do curso, a parte do trabalho, né? Então tem que andar sempre interligados os dois.
Para saber mais informações sobre descontos, cursos e atividades práticas, a universidade tem canais de atendimento ao público. Isto pode procurar o campus, o telefone é 37220400 ou entrar no site da Ubra, ubra.br/vestibular e então se inscrever para fazer esse ingresso aqui no campus. Muito bom, aí estão oportunidades para formação e para servir, não é, a nossa comunidade. E agora está na hora de ver o seu recado, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. É bom demais ter você com a gente neste feriado de sexta-feira, Sexta-feira Santa, e a gente gosta de ter a sua participação, a sua opinião sobre os fatos do dia, também a sua informação sobre aquilo que acontece onde você está. Conte pra gente, mande a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Ou você que está com a gente nas nossas lives, no Facebook ou no YouTube, pode escrever por aí também. facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado a você que está com a gente no Face e obrigado a você que está com a gente no YouTube. youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a telinha? Nós vamos ver as mensagens que estão chegando por meio do nosso WhatsApp. Me acompanhe. Olha só aqui a bela mensagem da Paula da Rosa. Paloma está aguardando ansiosamente pelo coelho. Vejam o trabalho que ela fez na escola. Coisa linda. Tá aí a Paloma, né? E esse belo quadro para aguardar a Páscoa. Eu imagino a ansiedade, né, Paula? A ansiedade da Paloma para esperar esse momento, que certamente é muito aguardado por todas as crianças. Grande abraço para vocês, para toda a família. Muito obrigado por mandar a foto para a gente aqui para a TV Novo Tempo. Quem mais? Paloma Alves também está com a gente. Quero desejar Feliz Páscoa para toda a audiência, um abençoado feriado para toda a equipe. Muito obrigado, Paloma, pela participação. Para ti também, para toda a tua família, uma boa Páscoa, uma boa sexta-feira. Momento tão importante, não é, de reflexão para todas as nossas famílias. Tem mais recado? A Carla Simone Moraes, de Cachoeira do Sul, está fazendo aqui um alerta, né, sobre escuridão na rua onde ela mora. Rua Leopoldo Souza, no escuro, lâmpadas queimadas em vários postes, tudo abandonado, reclama aqui a Carla. Muito obrigado, Carla, pela participação. A gente deixa aqui essa informação para a Secretaria de Obras, setor de iluminação de Cachoeira do Sul. O município está passando, a cidade especificamente, por uma transformação nesse sentido, a troca dessas lâmpadas mais antigas, que queimam mais rapidamente, por uma estrutura de LED. Mas, enquanto isso não acontece, né, as ruas também precisam de manutenção para que a iluminação esteja em dia. Muito obrigado a você de casa que está interagindo com a gente. Vai mandando o seu recado, daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade por aqui. E o NT Sul faz uma pausa para os comerciais agora e você vai ver a seguir. Indígenas cultivam e preservam araucárias. Espécie em extinção traz benefícios para a saúde. Na entrevista de hoje, Gabriel Hag bate um papo com a patrona do mês Farroupilha, mês de setembro, a Maria Luísa Benites. E tem ainda as notícias internacionais no Semana pelo Mundo. O NT Sul volta já já. NT Sul desse feriado já de volta. Te falei, não é que o intervalo era bem rapidinho e por aqui estamos. E agora a gente vai conferir o quadro Semana pelo Mundo e ficar por dentro das notícias internacionais. A Finlândia se tornou oficialmente o 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A bandeira do país nórdico foi hasteada na sede da aliança em Bruxelas, em uma cerimônia que contou com a presença de diversas lideranças. Após a invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022, Helsinki deixou de lado décadas de não alinhamento militar e pediu para ingressar na OTAN. As projeções da Organização Mundial do Comércio, publicadas esta semana, mostram que o crescimento do comércio mundial vai registrar desaceleração a 1,7% em 2023, após um avanço de 2,7% em 2022. A OMC explicou que a desaceleração é afetada por tensões geopolíticas, insegurança alimentar, potencial instabilidade financeira decorrente do endurecimento da política monetária e aumento dos níveis de endividamento. O Grupo Amazon anunciou que destruiu mais de 6 milhões de produtos falsificados em 2022 em todo o mundo, o dobro da quantidade destruída em 2021.
No ano passado, a gigante do comércio online ainda impediu mais de 800 mil tentativas de criação de contas de vendedores. A empresa destacou que exige informações muito detalhadas sobre a identidade, endereço e contas bancárias de seus vendedores associados. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou ao líder chinês Xi Jinping, durante uma visita a Pequim, que conta com ele para trazer a Rússia à razão a respeito do conflito na Ucrânia, ao mesmo tempo que os dois pediram negociações de paz o mais rápido possível. Ambos também reafirmaram a oposição ao uso de armas nucleares no conflito. A pressão internacional aumentou nas últimas semanas para que a China, aliada estratégica da Rússia, se envolva na resolução do conflito. A polícia da Austrália confirmou que um homem foi indiciado por retirar um ornitorrinco do seu habitat e levá-lo de trem até um shopping. O ornitorrinco é um mamífero semiaquático, mas coloca ovos e ainda possui esporões venenosos. Imagens de um circuito interno de vigilância mostraram o suspeito caminhando pela plataforma de uma estação de Brisbane, acariciando o animal debaixo do braço. De acordo com a lei local, é ilegal retirar ornitorrincos do seu habitat, com multas previstas de até $288 mil. E agora é aquele momento da gente dar mais uma olhadinha nas mensagens, nos recados dos nossos telespectadores. Obrigado a você que está interagindo com a gente, está de olho na telinha nesta sexta-feira para você mandar o seu recadinho para a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever aí na live. E o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E como eu destaco sempre, algumas participações a gente coloca imediatamente no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo, outros conteúdos, outras mensagens dos telespectadores servem de base para reportagens. Inclusive, tem algo acontecendo onde você está? Você gostaria de ver uma reportagem sobre este assunto? Mande mensagem para a gente. Nossa produção está sempre de olho aqui nas mensagens para buscar justamente atender ao nosso telespectador da melhor maneira possível. Então, me acompanhe, vamos para a tela e vamos ver algumas das mensagens que temos por aqui. A participação do Leandro, de Cachoeira do Sul. Estão cortando a grama na volta da charqueada. Tá muito bonito. Agora só falta a iluminação para a gente poder caminhar e cuidar da saúde sem perigo. Muito obrigado, Leandro, pela participação, né? São duas coisas, é isso, manter as calçadas em ordem, né? Tudo bem asseado, tudo bonito, limpo acima de tudo. E a iluminação, claro, é parte disso. E exercícios físicos importantíssimos para a nossa saúde. Boa dica, né? Obrigado aí pela participação. Olha aqui, ó, a participação do Silmar Afonso Martim. Chocolate aqui é só na cor do meu pet. Abraços e feliz Páscoa para todos nós. Obrigado, Silmar, pela participação. Olha só o chocolate, coisa linda. Realmente muito bonito. Obrigado, Silmar, pela participação. Por falar em chocolate, né? Nesse ano, pelo que a gente viu nas reportagens que exibimos ao longo da semana aqui no NT Sul, o povo resolveu gastar um pouquinho menos, né, no valor investido na Páscoa com chocolates, que é algo tradicional, que movimenta muito o comércio, e a maioria das pessoas se contentou com lembrancinhas. E aí, nesse contexto, aproveitando esse contexto econômico, vale a gente refletir, né, acima de tudo, sobre o real sentido da Páscoa. Inclusive, aqui na TV Novo Tempo, com uma programação especial, todos os dias, às 10 horas da noite. E daqui a pouquinho, assim que acabar o NT Sul, tem inclusive reprise deste conteúdo especial, a partir da 1h da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho, mais participações no telejornal NT Sul. Gente, o povo indígena Xokleng, que vive no sul do Brasil, está cultivando e preservando araucárias. A espécie em extinção traz benefícios para a saúde, comida e até fé, segundo os índios. Os Xokleng e as araucárias, uma relação tão profunda que este povo indígena do sul do Brasil não conseguiria viver sem a espécie. Por isso, mãos à obra, para plantar milhares de mudas desta espécie em extinção, que fornece alimento, remédio e força. Eu costumo assim dizer que não existe o Xokleng sem a araucária, assim como não existe a araucária sem o Xokleng. Então, tanto o nosso povo quanto a nossa cultura também corre risco de extinção porque a gente não tem mais nosso alimento tradicional. Então, além de
os benefícios alimentares para a nossa cultura, a araucária é um símbolo nosso de resistência. O desmatamento desenfreado colocou a espécie na lista oficial de flora ameaçada de extinção. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária estima que restem apenas 3% das florestas originais que abrigam as araucárias. Muito foi se destruído da nossa floresta e a zancor e a araucária por causa do seu grande valor comercial da madeira. Então, o principal desafio para nós hoje, dentro da nossa terra indígena, é conscientizar nossos próprios parentes de que a nossa árvore sagrada está correndo risco de extinção. Na tentativa de salvar a espécie, Carl Gakran e sua esposa Gap fundaram há 4 anos o Instituto ZAG, que significa araucária na língua Xocleng, um projeto de conservação com o qual calculam já ter plantado mais de 50 mil exemplares. Destas árvores de troncos compridos, casca áspera e galhos em forma de castiçal, são extraídos madeira e pinhões, sementes ultranutritivas que constituem a base da alimentação dos Xocleng, cuja população estimada é de 2.200 pessoas. Para a gente conseguir tirar ela do risco extremo de extinção, a gente precisa de milhões de árvores. E até agora a gente conseguiu plantar milhares, mas a gente precisa chegar em milhões. Antes de serem plantadas, as sementes passam por um ritual de proteção com cantos e danças em volta de uma fogueira. As araucárias demoram entre 12 e 15 anos para começar a dar pinhão e vivem em média 400 anos. Assim como os outros povos originários, os Xocleng sofreram décadas de perseguição e suas terras foram invadidas por diversos grupos, como madeireiros e agricultores. Nós, povos indígenas, nós não estamos só cuidando para nós estamos cuidando para todo o planeta. Então, o desafio é manter essa floresta intacta, porque a gente tem muitas pessoas que invadem a terra indígena para caçar, para extrair essas madeiras que a gente tem, que são as nossas riquezas. O território Ibirama-Laclano, dividido com os Guarani e Caigangue, é alvo de uma ação judicial de demarcação no Supremo Tribunal Federal, cujo veredicto vai afetar inúmeras outras terras em disputa. Enquanto aguardam o esperado resultado, os Xocleng unem preservação da natureza e resistência com a plantação de araucárias. Importante trabalho de preservação, né? E agora, a informação é para as mulheres. Nós, homens, ouvimos as reclamações sobre o período pré-menstrual, a época da famosa TPM. Ela chega, bagunça o corpo, bagunça até mesmo a mente, mas, por outro lado, é um importante ciclo que o corpo feminino precisa passar todo mês, segundo especialistas. Uma reportagem especial do programa Revista Novo Tempo, da TV Novo Tempo, fala desse assunto. Atenção, mulheres! Sabe aquela época do mês em que a roupa fica apertada, o sapato incomoda mais do que o normal, no rosto surgem aquelas espinhas indesejáveis e o humor, nem se fala. Já sabe do que eu tô falando, né? O período pré-menstrual realmente é o momento mais tenso para nós do sexo feminino. Antes do fluxo menstrual, tem aquele inchaço bem chato que tira a nossa alegria, não é mesmo? Vamos entender então por que isso acontece de fato. Todos os meses a mulher se prepara para uma possível gestação. Como isso não acontece, os níveis dos hormônios femininos acabam caindo e essa variação hormonal tende a causar uma retenção líquida. Por isso, as mulheres no período perimenstrual, então alguns dias que antecedem a menstruação e no período menstrual, podem ter um ganho de peso e sentir um inchaço na região abdominal e pélvica. É bom entender de onde vem todo esse líquido e qual a melhor solução para lidar com essa fase em que a gente se sente realmente mais inchada. Na verdade, acontece uma redistribuição do líquido que já existe no nosso corpo. Tanto que uma das medidas para a gente tentar diminuir essa retenção de líquido é ingerir mais líquido, porque isso estimula a nossa diurese e facilita a eliminação desse líquido que fica extravasado para um terceiro espaço, dando essa sensação de inchaço nas pernas, inchaço na região abdominal e pélvica.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 80% das mulheres brasileiras sofrem com os sintomas da TPM. Já no mundo como um todo, esse número chega a 90%. E olha, você pode não saber, mas existem cerca de 150 sintomas que a tensão pré-menstrual provoca na mulher. Realmente somos muito guerreiras, hein? Palmas para nós! A Lígia faz parte desses 80% das mulheres brasileiras que sabe bem as consequências desse inchaço e como ele influencia tanto no corpo quanto na mente. Uma semana antes, até mais, eu já começo a sentir aí os indícios do inchaço menstrual. Eu faço acompanhamento com nutricionista, tudo, e até nesse período eu não posso fazer a parte de medição, de medidas, essas coisas, porque eu ganho até um peso de 2 quilos a mais referente a essa retenção de líquidos. Eu me sinto bem mal, é bem cansativo, eu sinto que meu corpo está bem pesado, tem toda a questão hormonal, psicológica também, você vai colocar uma roupa, não tá legal aquele dia, porque você tá com aquele ganho de medida, então não é bacana. Eu, por exemplo, eu tenho bastante parte, eu fico com muito calor e meu corpo dói por causa da retenção de líquido também. Um dos sintomas mais notados por quem está convivendo com a gente durante esse período é a questão da irritabilidade. A gente costuma ver bastante que as mulheres têm uma certa labilidade emocional no período perimenstrual. O que é isso? É a mulher ficar mais emotiva, mais irritada, querendo brigar com o mundo, a gente fala, né? Então isso é muito comum, isso acontece pela variação hormonal, porque os hormônios que dão a estabilidade emocional também estão relacionados com os hormônios femininos. Então essa variação hormonal acaba influenciando também a parte psicológica da mulher. É luta, minhas amigas. Mas não é fácil, né, Lígia? Havemos de concordar. O mais importante é se compreender e ser compreendida. Eu reconheço que é um momento importante e eu diria que é um momento que não tem como a gente deixar de passar. Então isso me deixa um pouco triste, chateada, porque as pessoas do nosso lado, do nosso redor, não compreendem isso. Um homem, por exemplo, não vai compreender que a gente não está no dia bom, que o nosso corpo não está bem, o nosso metabolismo não está funcionando da maneira que a gente espera. Então é bem triste, assim. Eu diria que o estresse fica bem lá em cima e a gente espera que as pessoas compreendam, que estejam ao nosso redor, sejam dispostas a entender. Ainda mais perto desse período, cai naquele clichê de ser, é o período menstrual, e todas aquelas piadas desnecessárias que já deveriam ser algo normal, porque nós somos mulheres, acontece. Fica mais difícil para você lidar nesse período porque você não tem muita a razão. O que mais funciona ali são as emoções, que essa parte do cérebro, principalmente o hipocampo e a amígdala, que são responsáveis por esses hormônios, na produção deles, e o controle das emoções, e eles perdem esse controle. Então fica difícil para a pessoa lidar nesse momento. O que é necessário é buscar uma ajuda profissional. Não é impossível de você controlar, ou com medicação, que você procura um médico que trabalhe nessa área aí também. E na terapia ajuda bastante a controlar essas emoções, porque você vai começando a entender melhor como o seu sistema está funcionando e você vai tomando consciência disso. Isso pode melhorar bastante essa parte da TPM, que é um período bem crítico para todas as mulheres, umas mais e outras menos. É difícil, pesaroso e realmente necessário. Mas em meio a todos esses sintomas e consequências da tensão pré-menstrual, podemos fazer sim a nossa parte para ajudar o corpo a passar por esse turbilhão. Vamos começar pela alimentação. Anotem as dicas aí, meninas! A alimentação está muito relacionada com esse inchaço também, então evitar alimentos que causem distensão abdominal, derivados de feijão, lentilha, brócolis, isso tudo causa flatulência e aumenta a distensão abdominal, pode dar esse aumento da sensação de inchaço. E a gente tem alguns alimentos que são considerados diuréticos naturais. Então, suco de limão, pepino, tomate, alimentos ricos em potássio costumam ajudar a melhorar essa sensação de inchaço. Proteínas magras, tofu, proteína de soja também. Então, esses alimentos são ricos em antioxidantes e substâncias que são consideradas diuréticos naturais e ajudam nesse momento mais turbulento aí da fase da mulher. E tem também o famoso exercício físico, que é um santo remédio, né, gente? Vamos combinar. Se preparem para a nossa pequena aula com a ajuda da Elaine, que é educadora física. Com a
quando você está nesse período menstrual, que é o mais crítico, o mais indicado seria você fazer de 2 a 3 vezes por semana, com um ritmo um pouco mais baixo, podendo sim trabalhar outras valências. Não precisa ser um treino muito forte, muito pesado. Você pode trabalhar a mobilidade, pode trabalhar sim com o seu peso corporal. Tudo isso sem precisar sair de casa. Então a gente tem aqui uma caixa que você pode usar na sua casa, uma cadeira, para fazer, por exemplo, agachamento. Pode fazer sem a cadeira, pode fazer com a cadeira, colocando inclusive movimento de panturrilha, que ajuda muito, ó. Pontinha do pé, braço, podemos fazer aqui, ó, flexão de braço. Corrida na horizontal, já trabalho o abdômen junto e aí também já faz um pouquinho daquele cardio. Abraçando os joelhos com o corpo inclinado, trabalhando o abdômen. E também podemos fazer corridinhas, deslocamentos, saltos. Tudo isso pode te ajudar muito nesse período de toda mulher. Pronto, depois de saber de tudo isso, agora é só se cuidar bastante e passar pela famosa TPM sem tanto sofrimento. Boa sorte, mulheres! E a gente fala agora sobre cultura, sobre tradição. Foi divulgado recentemente a homenageada da Semana do Gaúcho, mês de setembro, né? É o mês Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Por unanimidade, a patrona do mês Farroupilha vai ser a Maria Luísa Benites. Ela é a nossa entrevistada do dia. Gabriel Hag conduz esse assunto. Oi, Gabriel, boa tarde. Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa. Olha só, a nossa entrevistada de agora, eu não precisaria nem falar o nome dela, que só pela voz todo mundo já vai saber quem é. Mas mesmo assim, vamos lá. Nós vamos conversar com a patrona dos festejos Farroupilhas, da Semana Farroupilha deste ano, que foi escolhida por unanimidade em eleição realizada. Ela é natural de Bagé, mas hoje em dia tem os seus trabalhos em Porto Alegre, trabalha na comunicação, é nossa colega, também desenvolve um rico trabalho na música. Para isso, nós estamos recebendo aqui na TV Cachoeira Maria Luísa Benites. Maria, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigado pelo carinho de vocês. É um prazer, uma satisfação estar falando aí para Cachoeira, uma terra que eu amo. Faz um bom tempo que eu não vou por aí, mas gosto muito dessa terra, eu tenho grandes amigos aí. Maria, muito obrigado por nos atender e com certeza estamos esperando o teu retorno. Já vamos falar sobre a homenagem, enfim, o título de patrona, mas antes eu queria voltar um pouquinho na história. Conta pra gente como é que foi essa tua trajetória no rádio também, junto à música, saíste de Bagé e o que aconteceu depois? Tu sabes que eu dou graças a Deus, algumas senhoras lá de Bagé, elas fizeram um complô, né, que eu fui convidada e contratada para fazer a apresentação do telejornal da repetidora da RBS lá em Bagé. Mas as senhoras esposas dos acionistas fizeram um abaixo-assinado que eu não poderia apresentar, porque ia queimar a imagem da emissora, porque eu baixava a Avenida 7 de Setembro um violão no braço para cantar pelos bares da cidade. E aí, então, perdi o emprego. O que eu fiz? Em vez de me irritar, de ficar triste, eu dou graças a Deus, que eu sou muito corajosa e guerreira, peguei um ônibus no outro dia, vim embora, cheguei na rodoviária de Porto Alegre, tomei um banho, me fui à Rádio Gaúcha, cheguei às 7 horas da manhã, 7 da noite eu estava empregada. Então eu devo para essas senhoras, eu não as quero mal, eu as quero muito bem, fizeram o melhor para mim, eu estou aqui linda, parceira, maravilhosa, empregada e trabalhando aos 71 anos de idade. Maria Luísa, pois é, e como é que foi essa tua trajetória no rádio? Começaste então na Gaúcha e a música sempre como aliada, né?
Sim, eu sempre cantei. Aliás, eu comecei em 1969 na Rádio Cultura em Bagé. Né? Passei pela Rádio Clube, lá que eu fui lançada como a primeira repórter esportiva do Brasil, do Rio Grande do Sul. Aí, quando vim para cá, para a Rádio Guaíba, eu passei pela Gaúcha, vim para Guaíba 3 meses depois, já imediatamente para a TV Difusora, que hoje é Band, já para a TV Educativa, onde fiz concurso e passei. Então, a minha trajetória foi assim, ó, eu sempre como locutora, como apresentadora, e a música paralela, porque antes de eu ir para os festivais, né, eu já tinha os meus padrinhos de palco, que era o Jaime Caetano Brau e o Noel Guarani, que me colocaram na vida artística em Porto Alegre, porque eu sempre, como uma batalhadora pelo espaço da mulher, eu chegar para eles e dizer, escuta, vocês estão fazendo, é só homem em cima do palco, cadê as mulheres? Eu quero a minha oportunidade. E aí foi que eles me deram a oportunidade, me levaram para os palcos nos shows deles. Então isso para mim é gratificante, devo muito a eles. E logo em seguida eu comecei nos festivais, a partir de 80, e aí a minha vida foi corrida. Hoje muitos shows, muito trabalho, jurada, apresentadora, enfim, estou aí. Pois é, falando em trabalho, como é que é para ti ser reconhecida como uma das mais belas vozes do rádio, não só gaúcho, como brasileiro? Olha, isso para mim é um troféu, né? Mais um dos troféus que eu tenho aí, de servir de espelho para outras meninas, outras mulheres, entendeu? E que se cuidem da sua voz, que se espelhem em alguma locutora, algum locutor, né? Estudem, né? E se lancem, porque o espaço tem. Tu tem que ter coragem, tem que ser decidida, tem que estudar. Olha, eu fui fazer uma terceira faculdade aos 65 anos de idade, que é a Faculdade de História, entendeu? Eu tenho direito, tenho jornalismo, tenho história, e não paro por aí, eu vou para antropologia, vou fazer museologia, já estou virada no museu, mas vou fazer museologia também. Maria, deixa eu te perguntar, aproveitar e te perguntar, vamos agora então à notícia recente. Tu sempre estiveste muito ligada com a cultura do Rio Grande do Sul, né? Isso é fato, tanto é que tu comandas, né, até hoje programas na rádio com essa temática, sem falar da tua vida artística também, que caminha paralelo a isso. Como é que foi para ti receber essa notícia de patrona, portanto, da Semana Farroupilha do Mês do Gaúcho? Isso aí, para mim, é mais um prêmio que eu recebo, e recebo com carinho, como tanto quando eu recebi a medalha do Mérito Farroupilha, que é a mais alta homenagem que se faz lá na Assembleia Legislativa. Isso tudo vem contando na minha bagagem. Uma vez eu vou contar essa, eu fui na casa do Gilberto Monteiro, gaiteiro, e disse, Gilberto, cadê os teus troféus? Aqui não tem nenhum troféu na sala. Ele disse, não, perigo ficar bobo, deixa tudo guardado. Então, os meus estão expostos lá, os meus estão lá na sala para eu me exibir um pouquinho, né? Mas tenho muito orgulho, graças a Deus. Pois é, e falando agora então desse evento que tu estás praticamente já se engajando e assumindo, porque passa muito rápido, logo estaremos em setembro. Como é que está a cultura gaúcha atualmente? Tu que já vivenciaste essas épocas todas, ela passa por mudanças, como é que está a nossa cultura hoje em dia? Olha, nós estamos cada vez mais fortes, e principalmente porque nós mulheres estamos agora conquistando cada vez mais o nosso espaço, né? Alcançando posições de liderança, sendo reconhecidas, destacadas em vários segmentos, né? Falo no nome de Gilda Galeazzi, primeira mulher presidente do movimento tradicionalista gaúcho. Essa diversidade, a oportunidade da gente, por exemplo, agora da nossa secretária adjunta, Gabriela Menard, trazia pautas falando na diversidade, falando nos negros e negras, no espaço que eles têm, que precisam e devem ter, entendeu? Que não tiveram em épocas de antanho, inclusive na Revolução Farroupilha, a presença dos índios. Também me considero uma pioneira nisso, porque a primeira vez que foi levado ao público um show no palco da Expo Inter, eu levei 28 indígenas para cima do palco, eles ganharam cachê. Tá? Aí depois eu os levei no lançamento do meu CD Ouro Azul, um CD dedicado ao Senair Maicá, que era o cantor das águas, e levei mais uma vez 28 indígenas da tribo Tecó-Guarani, lideradas pelo José Cirilo. E aí também teve a presença de um índio Cariri Chocó do Alagoas. Então essa integração entre todos esses, os menos favorecidos, os invisíveis, tá?
né, que a gente está querendo trazer isso agora, essas temáticas nessa pauta aqui durante a semana, os festejos da Semana Farroupilha. E uma coisa que eu quero destacar aqui também, a gente está aí comemorando, o tema é a Revolução Federalista de 1923, a coisa mais linda que aconteceu dos 50 anos de comemoração dessa revolução aí, é que se uniram um chimango e um maragato, remanescentes, né, dessa revolução. E eles se uniram nessa comemoração e um deles, né, diz, eu sou maragato, e o outro disse, eu sou chimango. Pegaram os lenços e uniram os dois lenços e disseram, nós somos o Rio Grande do Sul. E é isso que nós queremos, em todos os segmentos. Como é que tu estás programada para esse setembro? Com certeza vais rodar em algumas cidades do estado aí com essas programações. Tu já tem alguma coisa em vista? Como é que vai ser esse mês para ti? Minha programação ali, como cantora, como jurada ou apresentadora, já tem uma agenda fechada até o mês de novembro. Aí, como eu trabalho com a Tatiana Tetzlav, que é a minha empresária, a Tatiana que está vendo tudo isso aí para mim, eu vou estar mais uma vez apresentando de 1º a 20 todos os eventos da Semana Farroupilha no Parque da Harmonia. Vou dividir com outro apresentador que eu não sei ainda qual é, mas a gente vai se partear. Quando um precisa viajar, o outro segura. Com certeza tu também vai ser, como é sempre, mas em especial também em setembro vai ser uma presença muito requisitada em todos os lugares. Maria Luísa Benites, eu te agradeço por estar aqui conosco na TV Cachoeira. E para a gente encerrar essa nossa prosa, né, eu gostaria de te pedir que deixe a tua mensagem para quem está assistindo, a mensagem de Maria Luísa Benites, tanto a comunicadora como a patrona dos Festejos Farroupilhas. O que tu deixas para o nosso público que assiste nesse momento a TV Cachoeira? Bom, nós temos voz, como eu disse, nós temos poder de decisão na cultura, na nossa tradição, então não vamos esquecer disso, vamos focar nisso aí, né? De mãos dadas, união, força, igualdade, liberdade, fraternidade, respeito à diversidade e nada de separatismo, todos juntos. Tá certo, conversamos então com Maria Luísa Benites, grande conhecida do público gaúcho também, e agora patrona dos Festejos Farroupilha. Daniel, volto contigo para o estúdio do NT Sul, enquanto vou conversar aqui mais um pouco com a nossa amiga Maria Luísa, mas de momento eu te entrego e volto contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações tão importantes sobre o mês Farroupilha, mês que reúne tantas tradições, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mês do gaúcho. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens dos nossos telespectadores? Obrigado a você que está em casa neste feriado, de olho na televisão, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Para participar com a gente, nosso WhatsApp é o 51997697129. Me acompanhe, vamos aqui para a telinha. A Rosane Almeida está fazendo aqui um pedido de ajuda, né, para a Secretaria de Obras. Quero pedir socorro, diz aqui a Rosane. Estamos há 2 meses sem iluminação na rua Gonçalo de Carvalho, bairro Otaviano. Chego do serviço na escuridão. Complicado esperar pelas lâmpadas de LED até o ano que vem. Obrigado, Rosane, pela participação. A gente tem alertado sobre isso, embora esteja havendo aqui no município esta substituição das lâmpadas. À medida que isso vai acontecendo, os bairros que ainda não receberam a iluminação de LED precisam de atenção, né? Tem mais recado aqui, o Carlos Daniel. O acontecimento na creche em Blumenau, Santa Catarina, nos leva ao pedido de alteração do Código Penal brasileiro. Obrigado, Carlos, pela participação. Assunto que certamente mexeu com o país esta semana, né? Imagens lamentáveis, um acontecimento lamentável, e as nossas condolências, os nossos sentimentos aos pais, né, a toda a cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente, que mandou o seu recadinho nesta sexta-feira. Obrigado de coração por estar com a gente. O NT Sul deste feriado vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia nesta semana e acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar com a gente. Na segunda, o nosso telejornal está de volta, ao meio-dia. Uma excelente tarde, um abençoado final de semana. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Tchau!